Capítulo 5. Conheça a sua sombra. Conheça a si mesmo. Dentro de cada um de nós está um tesouro de ouro maciço. Essa essência áurea é o nosso espírito, puro e magnífico, aberto e fumegante. Mas esse ouro foi recoberto por uma dura carapaça de argila. A argila surgiu do nosso medo. É a nossa máscara social, a face que mostramos ao mundo. Revelar sua sombra deixa à mostra sua máscara. Precisamos olhar para essa máscara com amor e piedade, porque é muito importante compreender o que está escondido atrás dela. Reflita sobre a história do Buda dourado. Em 1957, na Tailândia, estava sendo realizada a mudança de um mosteiro. E um grupo de monges ficou encarregado de transportar um Buda gigante feito de argila. No meio da mudança, um dos monges percebeu uma rachadura na imagem. Com a preocupação de não danificar o ídolo, os monges decidiram esperar mais um dia antes de continuar a tarefa. Quando a noite caiu, o monge foi verificar a estátua gigantesca. Percorreu o Buda inteiro com a luz da lanterna. Quando encontrou a rachadura, notou algo que refletia a luz de volta para ele. O monge, curioso, arrumou um martelo e um cinzel e começou a tirar lascas do Buda de argila. À medida que ia retirando os pedaços, o Buda se tornava cada vez mais brilhante. Depois de horas de trabalho, o religioso olhou para cima, extasiado, e viu-se diante de um Buda enorme de ouro maciço. Muitos historiadores acreditam que o Buda foi coberto de argila pelos monges tailandeses havia centenas de anos, antes de um ataque do exército birmanês. Eles cobriram o Buda para evitar que ele fosse roubado. No ataque, todos os monges foram mortos. Assim, só em 1957, quando estavam transportando a estátua gigantesca para outro lugar, é que os encarregados da mudança descobriram o tesouro. Como Buda, nosso arcabouço nos protege contra o mundo. O nosso tesouro real está escondido lá dentro. Nós, seres humanos, inconscientemente escondemos nosso interior dourado sobre uma carapaça de argila. Tudo o que precisamos fazer para descobrir esse ouro é ter coragem para retirar a camada que recobre o nosso exterior, pedaço por pedaço. Em meus seminários, costumava trabalhar com pessoas que investiram anos seguidos em terapia. São seminaristas que visam a transformação individual, a recuperação por meio da respiração e outras modalidades de cura. Todas me fazem a mesma pergunta: quando isso vai acabar? Quando estarei curado? Quanto tempo ainda terei de trabalhar esses problemas vezes e vezes, enfim? Essas pessoas não estão se olhando como magníficos Budas envolvidos por uma carapaça de argila. Elas odeiam sua carapaça. Não descobriram que essas crostas de argila as protegem muito mais do que imaginam. Precisamos das carapaças por diversos motivos. Para cada um de nós, as razões são diferentes. Mesmo que o nosso objetivo final seja deixar cair nossas máscaras, necessitamos antes entendê-las e fazer as pazes com elas. Você acha que depois que os monges retiraram a crosta de argila do Buda dourado, ele disse: "Odeio aquela carapaça horrenda"? Ou acredita que o Buda abençoou aquilo que evitara que ele fosse roubado e levado para longe de casa? Quando eu era mais jovem, minha carapaça exterior era a minha forma de agir, mostrando-me agressiva, mal cuidada e insensível. Ao dizer fui feita assim, escondia meus sentimentos de inadequação e dava a mim mesma a ilusão de que eu estava bem. À medida que fui desfazendo minha carapaça, pedaço por pedaço, a minha essência brilhante começou a agir. Mas só consegui ver além do meu exterior rude quando pude distinguir aqueles aspectos que formavam minha carapaça, que serviam de disfarce para as minhas emoções escondidas. Uma vez tendo começado a enxergar entre as rachaduras, fui capaz de deixar cair a carapaça. E quando aprendi a valorizar e respeitar essa dura carapaça por ter me protegido, minha vida se transformou.
Nossa carapaça exterior é que enfrenta o mundo, escondendo as características que constituem sua sombra. Nossas sombras são tão bem disfarçadas que, muitas vezes, mostramos uma face para o mundo quando, de fato, é o extremo oposto que realmente está dentro de nós. Algumas pessoas usam camada de agressividade, que esconde sua sensibilidade, ou uma máscara de humor para cobrir sua tristeza. As pessoas que sabem tudo normalmente estão disfarçando o fato de se sentirem burras, enquanto que as que agem com arrogância precisam ainda revelar sua insegurança. A pessoa gentil esconde o canalha dentro de si, e a sorridente oculta a irritada. Precisamos olhar além de nossas máscaras sociais para descobrir nosso eu autêntico. Somos mestres dos disfarces. Enganamos os outros, mas nos enganamos também. São as mentiras que contamos a nós mesmos que temos que decifrar. Quando nunca nos sentimos completamente satisfeitos, contentes, saudáveis ou realizando nossos sonhos, é porque essas mentiras estão no nosso caminho. É assim que reconhecemos nossa sombra, quando a trabalhamos. A mudança requerida é relativa à percepção. Você precisa encarar sua carapaça exterior como algo que lhe serviu de proteção, não apenas como alguma coisa que impediu de realizar seus sonhos. Sua carapaça exterior é divinamente projetada para orientar seu processo espiritual. Ao revisitar e explorar cada incidente, cada emoção e cada experiência que o levaram a construir essa carapaça, você será guiado de volta ao lar para incorporar a totalidade do seu ser. Nossas carapaças são o guia do nosso crescimento pessoal. São feitas de tudo aquilo que somos e daquilo que não queremos ser. Não importa o quanto seja doloroso o seu passado ou o seu presente. Se olhar verdadeiramente para você mesmo e usar a informação armazenada em sua carapaça exterior como um guia, isso o encaminhará em sua jornada para o esclarecimento. Quando você descobrir a totalidade do seu ser, não precisará mais da carapaça para protegê-lo. Deixará que suas máscaras caiam naturalmente, expondo seu verdadeiro eu para o mundo. Não precisará fingir que é superior ou inferior a qualquer outra pessoa. Todos no mundo são iguais a você. Criamos nossas carapaças a partir do nosso ego ideal. O ego é o eu, distinto do outro. O espírito agrupa o eu e o outro num só. Quando ocorre essa união entre o espírito e o eu, tornamos-nos unos em relação a nós mesmos e ao mundo. A maioria das pessoas não vão muito longe no processo de revelar sua sombra, porque não querem ser honestas consigo mesmas. O ego não gosta de perder o controle. No momento em que você toma conhecimento de todos os seus próprios aspectos, os bons e os maus, o ego começa a sentir uma perda de poder. No The Tibetan Book of Living and Dying, Sogaya Rinpoche explica que o ego é a nossa identidade falsa e inconscientemente assumida. Assim, o ego é a ausência do verdadeiro conhecimento de quem somos de fato. Junto com o seu resultado, a condenação de ficar presos a qualquer custo a uma imagem substituta e remendada de nós mesmos, um inevitável eu camaleônico e charlatão que está sempre mudando e que precisa fazer isso para manter viva a ilusão de sua existência. Se ao começar o processo de revelação da sua sombra, uma voz dentro de você grita pedindo-lhe que pare, saiba que é apenas o seu ego com medo da própria morte. Decida-se a desvendar seu verdadeiro eu. Desafie a pessoa que você é a descobrir o que você pode se tornar. Umas outras pessoas, como espelho, ajudam você a decifrar a sua máscara. Entreviste as pessoas próximas a você. Amigos, namorados, familiares e colegas. Pergunte a elas quais das 3 coisas que elas mais gostam em você e quais as 3 que gostam menos. Certifique-se de que elas estarão à vontade para responder honestamente. Só você pode fazer os outros se sentirem seguros para dizer-lhe a verdade.
Descubra se eles acham que você é como julga ser. Muitas vezes os outros veem em nós mais aspectos positivos do que nós mesmos e, ao mesmo tempo, atribuem-se mais traços negativos do que nós vemos ou admitimos. As pessoas costumam resistir a esse exercício, com medo de serem julgadas. A palavra julgamento tem um peso excessivo, por isso, prefiro usar a palavra feedback, que é um instrumento muito útil. Não somos obrigados a acreditar no que os outros pensam de nós. Mas, se estamos com medo de ouvir o que as pessoas mais próximas têm a dizer, precisamos perceber isso. A maioria das pessoas fica com medo de ouvir aquilo que mais teme. É uma forma de rejeição ao trabalho, como se elas dissessem: não percebe que estou mentindo? Só temos medo do feedback quando sabemos que existe alguma forma sobre a qual mentimos para nós mesmos. Se você sentir honestamente que aquilo que alguém pensa de você não tem base na realidade, não vai se preocupar. Só damos importância ao juízo que fazem a nosso respeito quando temos consciência de que enganamos a nós mesmos e fomos advertidos por causa disso. Como no caso de Kate, por exemplo. Kate me procurou para iniciar um trabalho com ela e, quando lhe disse que fizesse o exercício de perguntar às pessoas conhecidas quais eram a opinião delas a seu respeito, o que ressaltou da parte negativa foi a falta de integridade. Ela ficou desconcertada porque, durante toda a sua vida, do seu ponto de vista, se esforçava para ser honesta a qualquer preço. Sabendo como esse processo funciona, eu tinha certeza que as pessoas ao seu redor haviam percebido um aspecto de Kate que ela havia escondido de si mesma. Pedi a Kate para fechar os olhos e deixar que as imagens brotassem em sua mente, toda vez que eu lhe fizesse uma pergunta. Depois de respondermos juntas algumas vezes, profunda e conscientemente, pus uma música suave e comecei a guiá-la por meio de uma visualização. Pedi-lhe que caminhasse no jardim, onde lhe surge a existência de plantas verdejantes, árvores e flores. Quando Kate ficou relaxada e à vontade, solicitei a ela que se lembrasse de um momento que tivesse sido desonesta, de uma ocasião em que houvesse mentido ou enganado, de uma circunstância em que não fora íntegra. Sentamo-nos em silêncio e as lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Quando ela finalmente falou, contou-me a história que reproduzi a seguir. Kate desejava ser médica durante toda a vida. Terminara o último ano da faculdade de medicina e estava em seu 3º mês de residência num grande hospital de Nova Orleans. Era hora do jantar e todos estavam ocupados, inclusive Kate. Ela fazia ronda examinando seus pacientes. Entrou no quarto de uma mulher e decidiu que precisava irrigar com soro fisiológico uma linha que estava junto ao coração da paciente. Como não conseguiu uma enfermeira para ajudá-la, desceu rapidamente para buscar um frasco daquele líquido. Sem olhar para o frasco, que a enfermeira do outro andar havia dado a Kate injetou a solução. Quando o procedimento chegou mais ou menos à metade, a mulher em que Kate estava injetando o líquido começou a ter um ataque. Assustada, Kate olhou para o frasco em sua mão e leu no rótulo cloreto de potássio. Parou imediatamente de injetar o conteúdo à mulher até que ela se recobrasse do ataque. Nesse meio tempo, muitos médicos haviam corrido para tentar descobrir o que havia acontecido com aquela paciente. Mas Kate já havia escondido o frasco. Ela estava horrorizada, pois poderia ter matado a mulher ou provocado lesões graves nela por haver quebrado uma das principais regras aprendidas na faculdade: não dar nenhum medicamento a um paciente sem antes ter verificado o rótulo. Quando o médico perguntou a Kate o que acontecera, ela mentiu e disse que não sabia. Ela nunca contara a ninguém aquela história. Na verdade, ela jamais pensara naquilo, desde o dia em que acabara a residência e deixara o hospital. Naquele dia terrível, Kate jurava que jamais cometeria outro erro médico. Nos 16 anos que se seguiram a esse acidente, ela se tornou mundialmente famosa como médica e escritora. Orgulhosa de sua integridade e cheia de aversão por qualquer um que tivesse padrões mais baixos do que os dela, mas na vida pessoal, o que surgiu foi o questionamento dos amigos em relação à sua integridade. Por ter rejeitado essa parte de si mesma,
enterrando-a muito tempo atrás, estava cega para isso. Kate usava uma máscara de integridade para esconder a parte dela que era mentirosa. Enganar a si mesma para acreditar na própria dissimulação. Esse único ato de desonestidade que Kate não conseguiu resolver criou vida própria. Ela se tornou incapaz de perceber quando mentia aos outros em seus relacionamentos. Reclamava que sempre era mal compreendida. E apesar de todas as suas conquistas, Kate nunca estava satisfeita com a vida. Temia relacionamentos íntimos, mantendo os amigos à distância para se assegurar de que eles não descobririam seu segredo. Ela imaginava que gostava muito de si mesma, mas depois do nosso trabalho conjunto percebeu que havia uma parte que ela detestava, um aspecto de si mesma que uma vez lhe causara vergonha e humilhação. Assim que Kate conseguiu enxergar sua própria falta de integridade, fez-se uma luz dentro dela. Ela se tornou capaz de perceber as outras oscilações em sua vida e que mentir a si mesma ou aos outros. Quando terminamos nosso trabalho, Kate parecia anos mais nova. Ela fora capaz de libertar a mentira gigante que reprimia durante tanto tempo. Sentia-se livre e leve, mas não entendia por quê, e foi assim que lhe expliquei sua sensação física de alívio. Pense por um momento quanta energia é gasta para esconder alguma coisa de você mesmo e do mundo. Tente pegar uma fruta, digamos uma mão papaya, e carregá-la durante um dia inteiro. Mantenha a fruta fora do seu campo de visão e certifique-se de escondê-la bem quando estiver com outras pessoas. Depois de algumas horas, observe quanta energia você gastou. Isso é o que nosso corpo tem de fazer o dia inteiro, com a diferença que ele não tem de lidar com apenas uma fruta, mas com todas aquelas que você tem tentado esconder de você e do mundo. Quando você finalmente deixar que essas verdades venham à superfície, estará livre. Terá à sua disposição todo esse excesso de energia para despender agora em seu crescimento pessoal e no caminho para atingir seus mais altos objetivos. Somos tão doentes quanto nossos segredos, apenas isso. Eles não nos deixam ser nós mesmos. Mas quando o mundo fizer as pazes consigo mesmo, refletirá de volta a paz na mesma intensidade. Quando você estiver em harmonia consigo mesmo, estará em harmonia com tudo ou mais. Outras pessoas ouvem o que você está dizendo e veem o que está fazendo, mas também estão conscientes de sua linguagem corporal e percebem se ela contradiz ou não o que você diz ou faz. Por isso é importante prestar bastante atenção no que você está comunicando fisicamente aos outros. Como dizia Emerson, quem você é fala tão alto que não consegue ouvir o que você está dizendo. O que você diz quando não está falando? Nossa linguagem corporal, nossas expressões faciais e a energia que passamos estão sempre enviando mensagens. Estudos recentes demonstram que 86% das nossas comunicações não são verbais. Isso significa que apenas 14% do que você expressa verbalmente faz alguma diferença para quem você estiver falando. Você quer se perguntar o que estou comunicando silenciosamente? Quais são as mensagens que estou emitindo? Eu carrego um sorriso no rosto quando estou triste? Pareço furiosa quando estou lhes contando como minha vida é ótima? Acredito estar em forma quando o espelho me diz outra coisa? Consigo me olhar dentro dos olhos e sentir que está tudo bem com o que estou dizendo ou eu finjo? Essas são as perguntas difíceis de enfrentar. Você precisa se dar a liberdade de não gostar das respostas, porque com certeza haverá alguma que não serão agradáveis, mas todas terão muita utilidade. Recentemente trabalhei com um grupo de pessoas que estavam sendo treinadas para orientar seminários para recuperação. Estávamos gravando todos os participantes em videotape, a fim de que eles pudessem ver a aparência apresentada para as outras pessoas. Uma mocinha muito atraente chamada Sandra levantou-se para falar. Apesar de suas palavras bonitas, tudo o que consegui captar foi o modo como ela se movia.
seus movimentos lentos e sensuais que refletavam com a audiência. Quando ela acabou de falar, perguntei-lhe como ela imaginava que o público a sentia. Ela respondeu, competente e amorosa. Quando perguntamos a mesma coisa ao resto do grupo, os comentários que surgiam eram tipo gracinha, sensual, chamou muita atenção. Eu lhe disse que se fosse homem, a convidaria para tomar alguma coisa depois do seminário. Como mulher, eu poderia ter me incomodado com seus movimentos sensuais. O que ela estava fazendo era nos distrair daquilo que estava tentando comunicar. O objetivo de Sandra era fornecer informações às pessoas para que ela pudesse curar a si mesmas. Mas tudo o que conseguimos ouvir era: veja como sou bonita e sexy. Você gosta de mim? Acha-me atraente? Nada disso era falado. Entretanto, a audiência estava pensando no corpo de Sandra em vez de prestar atenção na mensagem que ela queria transmitir. Passamos o vídeo de Sandra outra vez, sem som, e ela ficou chocada com o que estava comunicando. Quando lhe perguntei se ela imaginava por que estava agindo daquela forma, ela respondeu que queria que as pessoas gostassem dela e que conseguia captar energia atraindo os homens para si. A verdade, porém, era que sua linguagem corporal estava esvaziando a sua energia. Sandra estudara durante anos para trabalhar com recuperação de pessoas. No momento em que finalmente tinha a oportunidade de falar diante de grandes grupos, ela os brindava com sua máscara em vez de lhes passar sua mensagem. Sandra estava ansiosa para ver e ouvir a verdade, mesmo tendo ficado chateada e embaraçada com sua apresentação. Ela trabalhou com afinco para se apropriar de suas mensagens, silenciosas e da parte de si mesma que precisava tanto de aprovação dos homens. Assim que descobriu, era sua característica. Foi capaz de incorporá-la, tornar-se, em seguida, uma grande oradora. Opta a realizar seus sonhos de ajudar as pessoas. Interrogar os outros para descobrir o que veem em você é um processo assustador. Mas cada pedacinho de informação que eles lhe devolvem é uma bênção. É preciso coragem e empenho para poder se ver por inteiro. Se não estiver querendo ouvir a verdade, você será incapaz de transformar sua vida. Muitas vezes as pessoas passam por um momento de sofrimento depois de descobrir que algumas partes dela ficam escondidas durante um longo período. Se você tem se enganado quanto ao nível de seu narcisismo, está na hora de se deixar ficar triste ou bravo por algum tempo. Lembre-se da essência do seu ser, o todo que você é, e não se modifica à medida que você transfere suas emoções e impulsos para a sua sombra. Você, realmente, jamais se torna outra pessoa. O seu eu verdadeiro, maravilhoso, lá no fundo, sempre continuará a existir. Assim, entender-se com sua sombra é uma forma de você se lembrar de quem realmente é. Agora que outras pessoas já nos deram em torno das impressões que causamos nelas, continuemos o processo de revelação da nossa sombra. Uma outra maneira de expor seus aspectos escondidos é fazer uma lista de 3 pessoas que você admira e de 3 que você odeia. Aquelas a quem você admira devem inspirar-lhe qualidades que você gostaria de ter. As pessoas de quem você não gosta têm que deixá-lo realmente furioso ou desgostoso. Devem ter feito alguma coisa que você achou terrível. As listas não precisam incluir apenas nomes de pessoas que você conhece pessoalmente, embora isso possa acontecer. Podem ser políticos, atores, escritores, filantropos, músicos, assassinos. Depois de fazer sua lista, escreva as 3 qualidades que você aprecia ou admira mais em cada uma dessas pessoas e aquelas que mais lhe desagradam. Então, numa folha separada, faça a lista de todas as qualidades positivas das pessoas que você admira, de um lado, e do outro, coloque as negativas. Minha lista fica mais ou menos assim: Martin Luther King, visionário, corajoso, honrado. Jacqueline Onassis, elegante, bem-sucedida, líder. Arielle Ford, minha irmã, espiritual, criativa, poderosa. Charles Manson, predador, assustador, detestável.
Hitler, assassino, preconceituoso, maligno. Ariete, uma velha professora, arrogante, sabe tudo, colérica. Essas listas são boas para você descobrir seus aspectos rejeitados. Examine cuidadosamente cada característica que você inseriu na lista. Gosto de começar pelos traços negativos. A princípio, você pode ter dificuldade para perceber que possui facetas semelhantes às de alguém como Hitler. É importante decompor as palavras genéricas, como assassino. A palavra a ser feita é: que espécie de pessoa cometeria esses atos? Por exemplo, com assassino. Você pode associar egoísta, colérico, que não valoriza a vida humana. Se chegar a uma frase como não valoriza a vida humana, então pergunte a si mesmo que tipo de pessoa não valoriza a vida humana. Você pode chegar a doente, louco, narcisista. A parte importante desse processo é decompor a linguagem até chegar a uma palavra específica ou a uma qualidade que você odeia ou que lhe desagrade. Descubra as qualidades que, para você, têm uma carga emocional. Determine o que desencadeia essa reação. Steven, um bem-sucedido consultor de negócios que frequentou um dos meus seminários, depois de meditar por 8 anos, se comprometera a mudar sua vida, de verdade. Não mantivera nenhum relacionamento durante os últimos 5 anos e estava preparado para encontrar uma companheira, casar-se e formar uma família. Sentia-se pronto para mergulhar em si mesmo e tentar descobrir por que era tão mal sucedido no amor. No segundo dia, Steven conseguiu revelar muitos aspectos de si mesmo, mas uma coisa o incomodava. No intervalo, ele me chamou e disse que havia um senhor no seminário que ele não suportava. Perguntei-lhe o que o aborrecia tanto naquele homem. Ele pensou por um segundo e sussurrou no meu ouvido: ele é um verme, eu odeio vermes. Eu não disse nada, mas esperei calmamente até que estivesse pronto para falar. Havia 1 bilhão de reconhecimento em seus olhos quando ele me contou sua história. Quando ele tinha 5 anos, seu pai queria que ele fosse dar um passeio de pônei. Ele estava numa feira estadual com toda a família. Steve nunca vira um pônei de verdade e estava terrivelmente assustado em relação àquele animal, que lhe parecia enorme. Quando Steve dissera ao pai que estava assustado, ele o repreendeu dizendo: que espécie de homem você vai ser? Você não passa de um verme. Você é uma vergonha para a família. Steve fora castigado. Desde aquele dia, tomou a decisão de nunca mais ser considerado um verme. Passou o resto da vida tentando ser motivo de orgulho para o pai. Foi faixa preta em karatê, jogou futebol americano na escola, fez halterfilismo, tudo para provar que não era um verme. Deu um jeito de enganar o pai, mas também aprendeu a enganar a si mesmo. Ele tinha se esquecido desse incidente doloroso. Perguntei a Steve se ele conseguia perceber se ainda era um verme em alguma área de sua vida. Depois de pensar um pouco, ele disse que ainda se sentia assim diante das mulheres. Tinha medo delas, de se comunicar honestamente com elas. Assim, sempre que surgia um problema no relacionamento, Steve ia embora. Ele abandonara quase todas as mulheres com quem tivera algum tipo de relacionamento, e a essa altura tinha até medo de se aproximar de mulheres atraentes. Eu pedi a Steve que desse um tempo até sentir por completo sua vergonha e seu embaraço. Quando perguntei a Steve qual era o benefício de ser um verme, ele olhou para mim como se eu tivesse enlouquecido. Ele não conseguia compreender como uma coisa tão horrível, algo que ele negara durante toda a sua vida, poderia trazer algum benefício. Naquele momento, lembrou-se de uma ocasião em que o fato de ser um verme provavelmente lhe salvara a vida. Quando estava na faculdade, um grupo de amigos se reuniu para beber. Depois de algumas horas, um dos rapazes sugeriu que fossem a um bar na cidade vizinha. Os outros 3 amigos de Steve decidiram que todos deveriam ir. Steven estava com medo de dirigir bêbado,
ou de ir num carro com que estivesse dirigindo bêbado. Por isso, disse aos companheiros que tinha um encontro marcado com alguém e que precisava descansar. Ele não quis dizer aos outros que estava com medo de ir. Não queria parecer um verme, um covarde. 2 horas depois, o carro de seus amigos derrapou para fora da estrada. Um dos seus melhores amigos morreu, e os outros ficaram gravemente feridos. Steve não podia acreditar que estava se lembrando de tudo isso. Havia bloqueado em sua mente aquele incidente doloroso, na ocasião em que tudo acontecera. Ele pensara apenas que tivera sorte por ter escapado naquela noite. Perguntei a ele se houvera outras situações em que ser um verme o tinha salvo de encrencas. Agora, ele percebia como esse traço de caráter o tornara um homem cauteloso, que se mantinha longe de brigas e provavelmente era isso que o tinha salvo de muitas confusões. Conversamos a respeito de muitos incidentes passados, antes de eu perguntar a Steve como ele se sentia sendo um verme. Naquele momento, o rosto dele se iluminou. Ele havia incorporado aquela característica. Podia se dar conta, então, de que aquele traço seu tinha sido valioso em muitas ocasiões. Ele se tornara capaz de sentir orgulho disso. A vergonha e a dor haviam desaparecido. A nova perspectiva de Steve lhe deu poder. Não temos nenhum poder de decisão sobre os eventos da nossa vida. Segundo Nietzsche dizia, mas temos voz ativa na forma de interpretá-los. A interpretação pode, realmente, aliviar nossa dor emocional. Inventar interpretações é um ato criativo. Tão logo Steve conseguiu amar sua condição de verme, parou de projetar isso nos outros homens. Em vez de ser rejeitado por ter um comportamento de verme, podia ser alertado por ele. Mais tarde, durante o curso, Steve chegou a conhecer um homem que ele julgara um verme. Ficou encantado com o fato de que ele lhe parecia tão diferente. Foi Steve que mudou tanto em tão poucas horas, ou foi o homem? Quando Steve aceitou o fato de ser um verme, as lentes erradas através das quais ele olhava o mundo mudaram. Agora, podia ver com clareza. Ao deixar de lado a necessidade de provar de que era macho, ele foi capaz de aceitar sua própria sensibilidade, sua timidez e cautela. Isso levou-o a abrir o coração e deixar que as pessoas se aproximassem dele. A revelação é o primeiro passo para a terapia da sombra. Requer absoluta honestidade e vontade de ver o que você não tem sido capaz de perceber. O conhecimento do nosso eu sombra dá início ao processo de integração e cura. Lembre-se de que cada um desses traços negativos tem um lado benéfico, mais valioso do que você imagina. Basta se dispor a fazer o trabalho, e em pouco tempo você sentirá as bênçãos de se sentir inteiro, feliz e livre. Vamos para os exercícios. Primeiro, eis uma lista de palavras negativas. Pense durante algum minuto e identifique quaisquer palavras que tenham uma carga emocional para você. Diga em voz alta, eu sou a palavra. Se conseguir dizer a palavra sem sentir nenhuma emoção, passe para a próxima. Escreva as palavras que não lhe agradam ou que lhe provocam alguma reação. Se não tiver certeza de que determinada palavra tem uma carga emocional para você, feche os olhos por um minuto e medite sobre ela. Repita algumas vezes em voz alta e pergunte a você mesmo como se sentiria se alguém que você respeitasse se referisse a você com esse termo. Se isso o incomodar ou o deixar bravo, escreva a palavra. Pense também, durante algum tempo, sobre as palavras que não estão na lista, mas regem sua vida ou lhe causam dor. Ganancioso, mentiroso, fingido, insignificante, odioso, ciumento, vingativo, controlador, grosseiro, possessivo, autoritário, verme, canalha, maldoso,
puritano, adultério, cólerico, dependente, alcoólatra, predador, viciado em drogas, jogador, doente, gordo, nojento, estúpido, cretino, mentiroso, inescrupuloso, masoquista, voraz, anoréxico, insignificante, rábula, compulsivo, frígida, rígido, aproveitador, manipulador, vítima, algoz, egocêntrico, o melhor, tolo, emotivo, pomposo, feio, piegaz, espalhafatoso, linguarudo, passivo, agressivo, fedorento, aleijado, covarde, tolo, falso, ofensivo, impróprio, selvagem, morto, zumbi, atrasado, irresponsável, incompetente, preguiçoso, oportunista, exagerado, mesquinho, desleal, pateta, retardado, traidor, espertalhão, imaturo, fofoqueiro, arrogante e desesperado, infantil, sem vergonha, megera, florzinha, cavador de ouro, temperamental, cruel, insensível, perigoso, explosivo, pervertido, psicótico, indigente, sanguessuga, desordeiro, medíocre, desconfiado, aquele que odeia os homens, triste, fraco, impotente, insípido, castrado, filho da mamãe, neurastêmico, deformado, manco, pão duro, solteirona, vadia, inquisitor, impostor, superficial, violento, imprudente, mártir, hipócrita, comprador de amor, pessoa sorrateira, rancorosa, condescendente, competidor, faminto de poder, embajador, insano, sinistro, fanático, nazista, ansioso, empacado, pessoa extremamente bem-sucedida, simplório, misógico, sádico, nariz empinado, perdedor, imprestável, falho, invejoso, crítico, frouxo, desleixado, prostituta, vergonhoso, sujo, amargo, mandão, inflexível, velho, frio, descartável, desalmado, sem coração, decadente, vivo, ressentido, racista, obscuro, snob, elitista, velha coroca, dominador, inconsciente, mau, ignorante, ladrão, impostor, escamoso, cobrador, desclassificado, desprezível, extraviado, conivente, macaca de auditório, inseguro, deprimido, desesperado, pedinte, lamuriento, bundão, estourado, frugal, detestável, delinquente, super-hiper, intrometido, intruso, perfeccionista, sabe tudo, puxa-saco, malicioso, ressentido, virtuoso, anormal, inútil, burguês, resistente, contido, traidor, inferior, destrutivo, burro,
confrontador, impaciente, pervertido, reprimido, autodestrutivo, ditatorial, idiota, cruel, hipersensível, teimoso, bunda mole, desinteressante, sem vida, vazio, diabólico, ridículo, desgraçado, pé no saco. Segundo exercício. Imagine que saiu um artigo sobre você no jornal do seu bairro. Quais são as 5 coisas que você não gostaria que dissessem de você? Anote-as. Agora, tente imaginar 5 coisas que poderiam ser ditas e que não o incomodariam de jeito nenhum. A questão é, as 5 primeiras coisas são verdadeiras e as 5 segundas não. Ou você decidiu, com a ajuda da família ou dos amigos, que as 5 primeiras são formas erradas de ser, portanto, não quer que digam isso de você. Precisamos descobrir o que está por trás dessas palavras. Assim, podemos recuperar essas partes de nós mesmos que rejeitamos. Escreva qual o juízo que você faz de cada uma dessas palavras. Procure localizar a ocasião em que você fez esse julgamento pela primeira vez, ou quem adotou essa opinião, da sua mãe, do seu pai ou de outro membro da família.